Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de Química, tá certo? Lembrando, na nossa última aula a gente viu a mudança do estado físico da matéria, né? As mudanças, as nomenclaturas, é extremamente importante porque mais na frente eu vou estar cobrando esse conteúdo. Agora, pessoal, a gente vai iniciar basicamente o estudo do átomo, né? A estrutura do átomo, os modelos atômicos que surgiram desde o começo do estudo da química, né? Surgiram pelo menos 3 ou 4 modelos atômicos, é, teorias, né, de alguns cientistas da época, até chegarmos ao que conhecemos hoje sobre o átomo. Nesse primeiro momento da aula eu vou apresentar o átomo, né, sua estrutura, sua composição, e aí a gente vai ver um relato histórico, né? Hoje a gente vai ver 2 modelos atômicos e os cientistas que defendiam esse modelo na época, tá bom? Lembrando, o átomo, né, menor matéria que conhecemos, os átomos estão ali organizados na tabela periódica. Vamos começar aqui a nossa aula então. Então vamos lá, o que é, né, o que seria o átomo, né? É uma estrutura composta basicamente por 3 coisas: prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que o próton, né, lembrem-se, né, comecem a ter essa nomenclatura. Próton é a carga positiva, nêutron a carga ali neutra e o elétron a carga negativa. O átomo também é composto por níveis e subníveis e orbitais. A gente vai ver o que é isso, né? Seria aquelas voltas que tem ao redor do núcleo, que formam a matéria. Então toda a matéria, pessoal, sem exceção, é formada por átomos, tá bom? É um nome, então átomo foi o nome dado, formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Então tudo aquilo que possui massa, ocupa ali um espaço, possui o átomo, né, na sua composição. Esse nome ele foi dado ali por alguns filósofos gregos, como Demócrito e Leucipo, tá? E o que vocês precisam saber? Elementos químicos, moléculas, substâncias, matérias orgânicas, inorgânicas, tudo é formado por átomos, ou seja, menor matéria possível que conhecemos, tá certo? E ela possui essa estrutura com prótons, nêutrons e elétrons, níveis e subníveis de energia e os orbitais. Então vamos lá, o que seria cada um deles, certo? Isso tudo que conhecemos hoje, pessoal, não foi de um dia para o outro, levou anos e anos de pesquisas, vários nomes de cientistas famosos desenvolveram teorias até conhecermos e sabermos o que a gente tem hoje nos nossos livros de ciência. Então vamos lá, composição básica de um átomo. Primeiro dele, o núcleo, é aquela parte mais densa do átomo e é composta por prótons e nêutrons. Então, ali no núcleo, aquela bolinha que tem ali no centro do átomo, é formada por prótons e nêutrons, né? Aquela parte mais densa. Quando eu falo mais densa, que possui mais matéria. O que seriam os níveis de energia, né? Regiões que envolvem o núcleo, que abrigam subníveis e orbitais de energia. A gente vai ver isso mais na frente quando estiver estudando especificamente os níveis de energia. No total são 7, a gente representa pela letra KLMNOPQ. Mas mais na frente a gente vai ver esses subníveis e como fazer essa distribuição eletrônica. Mas o que vocês precisam saber por enquanto é que existem esses subníveis e níveis de energia, né? Já os subníveis de energia também são representados por algumas letras, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe agora porque a gente vai ver mais detalhadamente na frente. Os orbitais atômicos, né, que aí é onde se encontra o elétron circulando ao redor do núcleo. E aqui, como eu falei para vocês, prótons é a partícula positiva representada pela letra P. Elétron é a partícula negativa, que representa também o comportamento ali do átomo, representado pela letra E. E os nêutrons, partículas sem cargas, né, que diminui ali a repulsão entre os prótons e um nêutron, que é um controlador, representada com a letra N, certo? Eu fiz aqui um resuminho, né? É ótimo para vocês. Depois eu disponibilizo isso aqui, eu acredito que tenha na internet também. Então vamos lá, o átomo, né? O núcleo, tá aqui, pessoal, o núcleo, esse círculo aqui do centro, né? E aqui, como eu falei para vocês, é composto por prótons e nêutrons. Lembrando, um átomo tem o mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Por isso que eu botei aqui, ó, prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? Que é o número atômico. Então na tabela periódica, quando tem lá um átomo de uma certa substância, vai ter sempre um número atômico. Aquele número atômico representa o número de elétrons que esse átomo possui. Se ali diz o número de elétrons, automaticamente é igual ao número de prótons.
e aqui temos o nêutron. Então veja, o próton, a bolinha azul, e o nêutron, a bolinha verde. Então aqui está um núcleo, tá certo? E essas bolinhas vermelhas que ficam circulando o núcleo são os elétrons. Esses círculos elípticos são os níveis e subníveis de energia que eu tinha mencionado, tá certo? Vamos lá, como é que eu a massa do átomo? Prótons mais nêutrons, tá certo? Então, os prótons mais nêutrons me diz o número de massa, o número atômico, né, ali do átomo. Lembrando que essas informações, tanto o número atômico como o número de massa, está na tabela periódica. As eletrosferas, círculos que estão aqui ao redor do núcleo, né, como eu falei para vocês, representado aqui pelas letras, e cada nível desse tem seus subníveis, tá? Representados com a letra S, P, D, F, tá bom? Então aqui, ó, nível K tem apenas um subnível, o nível L tem 2 subníveis. E o que representa esses subníveis? Por exemplo, o subnível S quer dizer que só tem um orbital, ou seja, ele só tem um círculo desse. O P, 3 orbitais, então tem 3 e assim vai, certo? Mas não se preocupe que essa questão de níveis, subníveis, a gente vai estudar mais detalhadamente na frente. Quero que você entenda hoje a estrutura, certo? De um átomo que forma o átomo, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora, pessoal, ver os modelos atômicos que surgiram desde o começo dos estudos de química. Foram vários e por muito tempo foram defendidos. O primeiro dele é o modelo atômico de Dalton. Decorem esse nome. Cada modelo tem seu cientista que o defendeu, então saber esse nome é importante. Então Dalton ele ficou conhecido como uma bola de bilhar. Por quê? Porque ele dizia que o átomo era como se fosse uma bola de bilhar, certo? E ele possuía, vejam que antes eu apresentei ali o modelo atômico que hoje conhecemos, né? Tá aqui, ó. Hoje a gente sabe que o átomo funciona dessa maneira. Tem um núcleo, tem os orbitais, o elétron circulando. Mas vejam, o primeiro modelo atômico que foi defendido foi esse. Achavam que era uma bola maciça, tá? Por isso que ficou conhecido como bola de bilhar. Com algumas características, vamos lá. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Isso eles já sabiam. 2. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. E a gente sabe que isso não é verdade, né, hoje. 3. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, né? Os átomos não são permanentes, indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Essa era a ideia deles. E quinto, as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Então veja que muitas das ideias mudaram, né? Por conta do avanço tecnológico, do avanço da ciência. Então esse foi o primeiro modelo atômico do átomo defendido e acreditava que era dessa forma. O segundo que eu vou apresentar hoje para vocês é o modelo atômico de Thomson, tá? Então vamos lá. Ele já teve, né, algumas ideias diferentes, né? Era uma outra época, então acreditava-se já nessa ideia. Então vamos lá. Foi a primeira a realizar a divisibilidade do átomo. Então, a partir daí, eles acreditaram que o átomo era divisível, o que não era possível no modelo anterior, certo? Mas isso foi por conta de pesquisas e testes realizados. Ele demonstrou que raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas, ou seja, ali poderia ter um pouco de eletricidade. Dica importante, Thomson, pessoal, foi conhecido como o pai do elétron, como vocês podem ver aqui embaixo, porque foi ele a desenvolver, acreditar que existia uma partícula carregada negativamente no átomo, e o chamou de elétron. Então é por isso que ficou conhecido como pai do elétron, tá? Então ele dizia que os átomos eram constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas uniformemente. Então ele foi o primeiro a dizer isso. Ó, o átomo tem cargas positivas e negativas de forma uniforme, tá? Ele também descobriu a mínima partícula, assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Então ele que foi esse prepulsor de dizer que a matéria pode ser carregada eletricamente, que tem um próton, tem um elétron. Por isso que ele foi conhecido como pai do elétron, tá? Então para a aula de hoje, e esse modelo atômico aqui ficou conhecido como pudim de ameixa. Vejam que cada um tem um nome, tá? O anterior ficou conhecido como bola de bilhar, esse ficou conhecido como pudim de ameixa, porque esse modelo lembrava ali na época um pudim, uma ameixa ali, certo? Então, para a aula de hoje, apresentei para vocês a estrutura do átomo,
esses dois modelos atômicos, e na próxima aula a gente vai ver mais um modelo atômico até chegarmos ao que conhecemos hoje, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula.